título dessa mensagem é Avivamento e Colheita. Diz um pastor uma vez, chamou um avivalista, um cara desses do fogo, para pregar na sua igreja, e ele falou: Espírito Santo, vem sobre essa igreja. E aí, era uma igreja dessas tradicionais, teve gente que começou a cair no chão, a juventude toda começou a chorar, gente falando línguas, outros profetizando, e foi um rebu. O pastor virou e disse assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Minha igreja nunca mais vai ser a mesma depois disso, porque o Espírito Santo desceu sobre esse lugar e houve um verdadeiro avivamento. Se eu perguntasse para vocês o que é um avivamento, o que vocês me diriam que é? Qual é a característica de uma igreja avivada? O que faz de uma igreja cheia do Espírito Santo? Pois bem, o primeiro avivamento que nós conhecemos na história do cristianismo, eu acabei de ler para vocês, está em Atos 2. A primeira vez que o Espírito Santo de Deus enche, e enche de uma maneira que eventos sobrenaturais começam a acontecer no meio da igreja. Eu fico me perguntando o que para algumas pessoas pode ser uma igreja avivada. Você vira para a pessoa vai no culto, e aí acontecem todas aquelas manifestações do poder de Deus. Um começa a profetizar, outro fala línguas, aí eu assopro num, e o outro cai no chão, e o outro começa a revelar, e há um grande rebuliço. Aí você chega no dia seguinte, a pessoa vai trabalhar, o amigo, o colega da universidade, do trabalho, chega e diz: como você foi na igreja ontem? Fui na igreja, e como é que foi? Foi uma bênção, por quê? Porque eu senti o poder de Deus e a presença de Deus. Houve um grande avivamento no meio da igreja e eu senti a presença do Espírito Santo na minha vida. Pois bem, por quê? Porque eu me senti bem. E eu senti que Deus falou no meu coração. E eu recebi a palavra de Deus para mim. Mas, me diz uma coisa. O centro do culto não deveria ser Deus? Se você está no meio de uma igreja avivada, a característica de uma igreja avivada não seriam de pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Está me ouvindo? Não? Agora está ouvindo? Não? Tem que acender. Quase, hein? Alô? Está ouvindo? Alô. Alô, você. Estão ouvindo agora? Está melhor? Pois é, o culto, a característica de uma igreja avivada não seriam pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra de Deus? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Franklin Ferreira, falando sobre avivamento na história da igreja, contou a história de um sujeito chamado Shedd, Russell Shedd, o Dr. Shedd. E ele contou o testemunho do Dr. Russell Shedd num grande avivamento que houve. Não sei se vocês já ouviram falar de um dos maiores teólogos do Brasil, chamado Russell Shedd. E Russell Shedd é filho de bolivianos missionários americanos na Bolívia. Ele foi para os Estados Unidos terminar a sua graduação. Ele fez o seu doutorado na Escócia e aí foi ensinar a Bíblia nos Estados Unidos. E aí um dia um grande avivalista apareceu lá na universidade onde ele era professor e começou a pregar, e ali houve um verdadeiro avivamento naquela igreja. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo e elas iam nos seus dormitórios, elas iam nas suas repúblicas, pegavam material de pornografia que eles consumiram e traziam para dentro da igreja e começavam a queimar, porque essa é uma característica de avivamento. Onde há avivamento, há procura de santidade e arrependimento. Depois que houve avivamento no meio daquela igreja, as pessoas passaram a ter um zelo e uma fome infinita pela palavra de Deus, porque onde há avivamento, há uma vontade imensa de aprender da palavra de Deus. Houve avivamento, sabe por quê? Porque Dr. Shedd, naquele dia, resolveu ir para Portugal como missionário, porque onde há avivamento e o Espírito Santo começa a falar para as pessoas, as mentes mais brilhantes, mais capazes, as pessoas mais inteligentes daqui, se houver um avivamento aqui, vão se dispor a parar tudo o que querem para irem ouvir ao chamado de Deus, para fazer a vontade de Deus. Elas não vão mais pedir uma bênção para si, mas vão pedir para ser uma bênção para os outros,
para fazer a vontade de Deus. Isso é avivamento. Avivamento é quando você tem o Espírito Santo de Deus e ele te leva a modificar a sua vida para você ser a resposta que Deus quer na sua geração. É esse o tipo de avivamento que você quer? É essa igreja verdadeiramente avivada? Pois eu quero convidar você a isso. Essa mensagem é sobre isso, sobre um verdadeiro avivamento que faz a gente sair da cadeira para ser resposta para o mundo, para ser resposta para a cidade, para ser resposta para os nossos amigos, para ser resposta para o próximo. Deixa eu contar para vocês o contexto desse texto. Deixa eu explicar para vocês a primeira parte desse texto que nós lemos. O que significa Pentecostes? Pentecostes é a palavra grega para 50º. Era uma festa que acontecia lá em Jerusalém. Era uma das 3 festas que eles deveriam ir a Jerusalém. E é também chamada Festa das Semanas, porque ela acontece 7 semanas depois da Páscoa. Também é chamada de Festa da Colheita. Acho que todo mundo sabe o que é a Páscoa. A Páscoa é a passagem. É quando os judeus que estavam escravizados no Egito, pelo sangue do Cordeiro, o anjo passa, livra-os da morte, e eles são finalmente livres da opressão do faraó, e eles vão. E segundo a tradição, depois de 50 dias andando, saindo do Egito, eles chegam até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Moisés dá a lei ao povo. Então, Pentecostes é uma festa que celebra a entrega da lei a Moisés e ao povo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Como disse o profeta Jeremias: escreverei a minha lei no coração dessas pessoas e eles serão o meu povo. A festa de Pentecostes também é a festa que celebra a festa de Pentecostes também é uma festa que celebra a colheita, como eu vou falar aqui. Eles deveriam ir a Jerusalém e levar o resultado da sua primeira colheita. Estou com a boca seca rapidinho. 3 marcas que eu gostaria de chamar a atenção sobre o que acontece ali em Pentecostes, tudo bem? Primeira marca que eu vejo em Pentecostes é línguas de fogo, não é? São 3 marcas que você vê muito claras. A primeira é que acontece o som, não um vento impetuoso, mas o som de um vento impetuoso. Queria lembrar para vocês que a palavra vento e a palavra espírito no grego é a mesma coisa. E aí descem como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos, de cada uma das pessoas que estava ali presente, e eles começam a falar em outras línguas, não é isso? Daí tem muita gente que pede para fogo descer. Desce com fogo, Senhor. Batiza a gente com fogo, Senhor. Venha com seu fogo sobre nós. Pois é. Queima, Senhor. Não, essa é outra coisa. Pois é. O que significa fogo? Qual é o significado do fogo? Jesus fala várias vezes sobre fogo. Na parábola do joio e do trigo a gente vê fogo. O fogo, ou o batismo do fogo, é um sinal de juízo, não é um sinal de avivamento. Fogo, o símbolo do fogo, é um sinal de que queima. Então, quem vai ser batizado por fogo é quem vai receber o juízo. Se você quer receber fogo, ok. Eu não quero, ok. Mas então, qual é o significado das línguas de fogo que caíram sobre a cabeça de cada um deles ali naquele momento? Pois bem, o que acontece aqui é muito parecido do que aconteceu com o profeta Isaías. Desculpa. O profeta Isaías viu, contemplou o Senhor no seu trono e os serafins cantando santo, santo, santo. E no momento que ele sente a presença do Senhor Deus ali, o que ele faz? Ele diz: ai de mim, que sou pecador, que tenho os lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e contemplei a face do Senhor. Aí vem um serafim, pega uma brasa e joga na boca
de Isaías e cauteriza, purifica a sua língua e ele se torna purificado. Pois bem, é exatamente isso. O fogo ali naquele momento é um sinal de que eles foram depurados. Assim como o metal, quando passa pelo fogo, as impurezas não ficam, mas o metal se funde e há uma purificação. O que aconteceu ali naquele momento foi que eles foram purificados. Avivamento é um sinal de, para que haja avivamento, é preciso que haja arrependimento, mudança de comportamento, conversão. Uma outra coisa que aparece é que eles começam a falar em outras línguas e há possíveis diferentes significados para o que pode ter acontecido ali naquele momento. Veja, eles podiam estar falando grunhidos, do tipo chupa bala house, chupa bala mais, ou qualquer coisa do tipo, blá 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 blá. E as pessoas, sabe, vocês lembram uma época que o neguinho pegava um disco de rock e virava de trás para frente, aí você ficava lembra disso? Aí você ouvia um trequinho de, meu Deus, ele falou, sei, ele falou. Lembra disso? E aí você tinha que queimar porque o disco era do demônio? Ah, tá. Hã? Da Xuxa tinha vários, cheio do Menudo, Satanás vive. Pois é. O que pode ter acontecido ali naquele momento, isso é uma possível explicação, é que estava acontecendo grunhidos e as pessoas ouviram e diziam, parece que ele está falando uma outra palavra, e reconheciam a sua própria língua enquanto eles estavam falando. Uma outra coisa que é possível, e outras pessoas dizem, não, esse pessoal está bêbado, não é nada disso. Uma outra possibilidade é que eles realmente estivessem falando grunhidos, falavam um treco esquisito, e aí as pessoas abriram os seus ouvidos e começaram a entender em sua própria língua o que estava sendo dito. Amém. Uma outra possibilidade é que eles realmente aprenderam a falar uma língua estranha assim. Um sinal maravilhoso. Mas o que eu realmente acho bonito sobre isso, o que realmente me chama a atenção nesse texto, é que eles falaram línguas estranhas e foram compreendidos. As línguas estranhas que eles estavam falando serviam para que a mensagem chegasse ao coração de cada um deles. É muito parecido com o que aconteceu em Babel, não é? Só que é o inverso, é o oposto. O que aconteceu lá na Torre de Babel? Acontece lá em Gênesis 11, não é? Está lá descrito. O pessoal resolveu fazer uma grande cidade. Venha, façamos uma grande cidade, ninguém nos resistirá. E eles começaram a fazer uma cidade, cozer tijolos, fazer uma casona, uns trecos assim, sei que é da área da arquitetura. Começaram a fazer um treco imenso. Aí Deus resolveu descer e olhar, peraí, está ficando grande demais. Vamos confundir esse pessoal, eles estão ficando orgulhosos, estão ficando cheios de si. E aí houve um espírito de confusão, cada um começou a falar uma língua distinta, e aí eles se dividiram, e aquela cidade não subsistiu. Pois é muito parecido com o que acontece quando a igreja resolve dar demonstrações de força e de opulência, e orgulhar-se de si mesmo, não é assim? Vamos fazer um grande templo, vamos fazer uma grande marcha e mostrar para todo mundo como nós somos fortes, como nós somos numerosos. Nós vamos mostrar para todo mundo como a gente é grande. E aí o que começa a acontecer quando isso se manifesta no meio da igreja? Quando a gente começa a agir por orgulho e não pela vontade de Deus, começa a haver divisão. Vem um fala uma coisa, vem outro fala outra. É muito cacique para pouco índio. E aí começa a haver divisão. Mas quando as pessoas começam a agir pelo Espírito e movidos pelo Espírito Santo de Deus, o que a Bíblia me diz é que há um movimento de unidade. Eles começam a falar uma mesma língua. E mais uma outra coisa interessante que eu vejo é que aquela festa era a festa da colheita. Como eu vejo a festa de Pentecostes, Deus ajuntou pessoas de todas as nações vizinhas, que foram judeus e prosélitos. Prosélitos são convertidos ao judaísmo. Judeus e prosélitos que foram até Jerusalém. E ali, naquele momento, os prosélitos começam a ouvir e os judeus começam a ouvir a palavra de Deus e começam a se converter. Em outras palavras, Deus promoveu o tempo de colheita.
Mas para que houvesse o tempo de colheita, era preciso que também houvesse de outra parte o tempo de avivamento. Uma coisa muito interessante do que está acontecendo na igreja brasileira hoje. A igreja brasileira tem crescido? Tem. Nós temos aumentado. No tempo dos meus avós, a gente não chegava a 6% da população. Acho que hoje nós somos cerca de 30% da população, pelo menos nominalmente, não é isso? Mas por incrível que pareça, por mais que a gente cresça, parece que a igreja brasileira não tem dado as respostas que a gente gostaria que a igreja brasileira desse na sociedade. Mas não há um clamor da sociedade brasileira pela injustiça, pela falta de educação, pela corrupção. Aliás, ao contrário, quando aqueles que são os representantes da igreja evangélica vão parar na política, eles acabam envergonhando o evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Avivamento. O que está faltando? Avivamento. Para que nós sejamos uma resposta para a grande colheita que Deus deve estar fazendo nessa sociedade, porque eu acredito que nesse momento o Espírito Santo de Deus está já sendo derramado por toda a sociedade. Mas para que eles possam ouvir o que nós temos a dizer, o que nós precisamos? Nós precisamos de avivamento. Se vocês não estiverem dispostos a procurar o avivamento, nós não teremos um discurso viável a dar para essas pessoas que estão procurando uma resposta no Evangelho de Cristo Jesus. Como disse o Ariovaldo Ramos, a gente tem que parar de procurar pedra para tirar e procurar pés para lavar. Amém. É isso que você quer? Você quer avivamento? Você quer ser cheio do Espírito Santo para ser uma resposta efetiva e se tornar uma bênção na vida das pessoas? Porque essa mensagem é para a gente que quer isso. O que eu oro e peço para essa comunidade nossa que está se formando agora é que a gente seja isso, uma igreja avivada, uma igreja que tenha voz e que tenha mensagem para quem está procurando o Espírito Santo de Deus. Amém? Quero levantar 3 pontos sobre essa mensagem, sobre como o Espírito Santo de Deus pode ser uma resposta eficiente na vida das pessoas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que quando o Espírito Santo de Deus vem, ele nos convence de que nós não estamos sozinhos. Onde é que eu vejo isso no texto que nós lemos? Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Qual é o contexto disso? Jesus estava prestes a ir para a cruz e o seu coração estava profundamente abalado. Por quê? Porque ele sabia que os seus discípulos iam ter um profundo sentimento de: cadê o mestre? Morreu? Como assim? Foi para onde? Deixou a gente aqui no vácuo? Eu tinha tantas esperanças, tantos sonhos. Ele prometeu que ele era o Cristo, o Messias, que veio em nome do Senhor. Ele era o nosso rei. E agora ele vai. Aí Jesus vira e diz: eu não vou deixar vocês sós. Eu vou mandar um conselheiro. Eu vou mandar o ajudador. E quando ele vier, ele vai dar algumas coisas para vocês. A primeira coisa que ele nos dá é o dom de profecia. O que é dom de profecia? É adivinhar qual vai ser o resultado do jogo do bicho ou quem vai ser o campeão do Brasileirão. Aliás, vocês já sabem quem é o campeão do Brasileirão. Meu medo é se o Fluminense vai cair. Esse é o dom de profecia que eu queria ter. Pois é, o que é? Eu sou fluminense, ué. Hã? O que é o dom de profecia? O dom de profecia, a palavra profecia, para quem não sabe, é ter o discernimento daquilo que Deus está falando para você. É entender, é ter inspiração sobre o que Deus fala e quem Deus é. E onde é que Deus se revela? Se revela numa pessoa chamada Jesus Cristo. Onde está a revelação plena de quem é Deus? Em Jesus. E onde eu vou descobrir quem é esse Jesus?
na palavra de Deus. O que Deus queria me revelar sobre quem Ele é e quem é Jesus, está aqui. Para quem tem vontade de Deus, quem é avivado, tem uma vontade incrível de saber quem é esse tal de Jesus. Tem uma fome incrível da palavra de Deus. Tem uma vontade incrível de pegar o texto bíblico e entender. E se não entender, procurar pessoas que entendam. Procurar gente que ensine. Procurar pessoas que escreveram sobre esse texto e comentaram sobre esse texto e aprender. Quem tem fome de Deus tem vontade de profetizar. De entender a revelação de Deus. A segunda coisa que a gente vê sobre Jesus Cristo é que Deus nos dá o Consolador. O Espírito Santo de Deus também é chamado o Consolador. Eu não sei quantos de vocês aqui choram a perda de um amigo, de um parente querido. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vem no seu coração e diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. O Espírito Santo de Deus é muito mais do que isso. Porque o Espírito Santo de Deus é a certeza de que um dia, em algum momento, Deus intervirá na história de maneira definitiva. E não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará toda lágrima, toda doença não existirá mais. O Espírito Santo de Deus é o meu consolador, porque Ele tira de mim a minha dor e Ele me faz persistir na caminhada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram que viver com a doença crônica de um parente querido. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que todo dia de manhã assopra dentro de mim e diz: vamos junto mais uma caminhada? Vamos mais um dia junto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. O que a Bíblia me diz é que o Espírito Santo de Deus é aquele que me dá forças a seguir mais um dia. E o Espírito Santo de Deus também me faz sentir que eu sou filho de Deus. É como disse Paulo em Gálatas: porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Paizinho, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Coisa linda. Existe uma passagem na Bíblia em que Jesus está ensinando sobre a oração e diz assim: qual é o pai que se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra para o seu filho? Deus é, se você, quem é mau, é capaz de cuidar do seu filho e amá-lo, dar a ele o que ele precisa e o que ele pede, que dirá Deus? Aí você vira para mim e diz assim: então quer dizer que eu só vou andar em vitória? Declaro agora, recebo essa vitória, essa palavra profética veio no meu coração. Nunca mais vai acontecer um problema na minha vida. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo e Silas estavam presos. O que vai acontecer? Não sei. A gente vai morrer? Não sei. O que a gente faz agora? Chora? Não. Vamos louvar a Deus? Vamos. O que estão fazendo na prisão? Louvando a Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Se eu morrer, eu venci o mundo e agora eu vou para Deus. Mas se eu continuar, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Então, morrendo ou vivendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no unigênito Filho de Deus. Amém. Então, estando preso, estando solto, morrendo, vivendo, eu sou feliz. Por quê? Porque eu sou filho de Deus e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Amém. Sou filho de Deus. O Espírito Santo de Deus me faz entender que eu não estou sozinho. Ele mora dentro de mim e ele fala, testifica ao meu coração dizendo: você é filho de Deus e é herdeiro das promessas que Deus fez a você. Amém. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção para você. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Bom, se eu perguntar a vocês por que tem muita gente que, se a gente perguntar assim,
Por que você não vai na igreja? Né? Se você perguntar para um colega seu, você chama o seu colega, ele não vai na igreja, você perguntar para ele, tem várias explicações. Tem gente que não vai na igreja porque diz assim, tem muita coisa que eu não concordo lá naquela igreja. Já ouviram isso? Isso é assunto para a próxima mensagem, não é para hoje não. Agora eu vou falar para vocês de pessoas que passaram a ir na igreja. E aí era gente que você convidava, um dia resolveram aceitar o convite e foram convertidos da sua maneira e passaram a participar de uma igreja. E aí você conversa com essa pessoa e diz assim, vem cá meu amigo, meu filho, por que você resolveu estar com a gente, participar da igreja? Por que naquela época você não vinha na igreja? Posso te falar a verdade? Vou te falar, no fundo. Pode, estou perguntando, é porque eu quero saber, né? Ah, não, esse negócio é o seguinte, no fundo eu sabia que eu estava errado. No fundo eu sabia que eu estava fazendo coisas que eu não devia estar fazendo. No fundo era por isso que eu não vinha à igreja. Que eu tinha medo de ser confrontado com o meu erro. Eu tinha medo de ser confrontado com o meu pecado. Sabe, eu não tiro a razão das pessoas que não deixam de ir na igreja por causa desse motivo. Porque o que não falta é gente para fazer você sentir mal dentro da igreja. O que não falta é a igreja que faz você se sentir mal pelo pecado que você está vivendo. É verdade, eu não tiro a razão. Tem uma coisa linda sobre o Espírito Santo de Deus. É que o Espírito Santo de Deus não te convence só do pecado. Ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. E as três acontecem juntas. Porque Deus, ele não tem a mínima intenção de te colocar para baixo. Deus não tem a mínima intenção de se fazer você se sentir culpado. Aliás, Deus não tem a mínima intenção de fazer com que você tenha remorso ou culpa. O que Deus quer é te restaurar. O que Deus tem vontade de fazer e que o Espírito Santo quer fazer na sua vida é te restaurar. Onde é que está isso? Está no discurso que Pedro contou ali para as pessoas. Esse Jesus, vocês conhecem ele, não conhecem? Esse Jesus fez um monte de milagre. Vocês lembram? A história dele era famosa. Até pouco tempo atrás, ele estava aqui no meio da gente. Ele andou sobre o mar. Ele alimentou 5.000. Ele fez um cara ressuscitar. Vocês lembram dele? Pois é. É porque ele não era uma pessoa comum. Ele também era Deus. Ele era homem e era Deus. Pois é, esse Jesus, diz Pedro para a multidão, vocês mataram ele. Ele foi parar na cruz por sua causa. Ó. Por quê? Porque volta e meia eu piso na bola com alguém. Porque volta e meia eu faço coisas que eu não devia fazer. Volta e meia eu violo o meu corpo. Volta e meia eu violo o corpo de outra pessoa. Volta e meia eu faço coisas que eu não devia fazer. Eu falo de coisas que eu não devia dizer. Eu penso coisas que eu não devia dizer. Eu faço isso. E o que eu mereço? Eu mereço ser condenado. Mas aí vem Jesus e diz assim, sabe de uma coisa? Eu sei que você merece condenação. Vamos fazer o seguinte? Eu vou na cruz por sua causa. Sabe a culpa que você sente? Eu vou sentir no seu lugar. Sabe a acusação que você merece? Eu vou sentir no seu lugar. E vou fazer isso sozinho. E vou ser traído. E vou estar lá sozinho, recebendo toda a humilhação que você mereceria. Por quê? Eu te amo. E eu levo sobre mim o seu pecado e o seu castigo. Mas não para aí não. Porque ele não faz só isso. Porque o que a Bíblia me diz é que Jesus não parou naquela cruz. Porque aquele Jesus não foi sepultado e ficou no seu sepulcro. O que a Bíblia me diz é que Jesus saiu daquele sepulcro e Deus o ressuscitou. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Da mesma forma que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus, Ele vai te restaurar. Da mesma forma que o sepulcro não foi capaz de segurar Jesus, a Bíblia me diz que você pode ser restaurado em Cristo Jesus mediante a fé. É só isso que você precisa fazer. Isso é Evangelho. O Evangelho me convence do pecado, do juízo,
mas mais do que isso, me convence da justiça. Pois bem, você quer confiar em Jesus? Você quer receber o Espírito Santo de Deus, se arrepender do seu pecado e ter uma vida restaurada? Porque o que a Bíblia me diz é que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele foi exaltado. Amém? E aí o que acontece? Bom, o Espírito Santo de Deus nos dirige para a santidade. Porque depois que Pedro terminou esse discurso, as pessoas ouviram e disseram assim: e agora? O que a gente faz? Pedro falou 2 vezes: esse Jesus que vocês crucificaram. O que a Bíblia me diz? Pedro respondeu: o que você tem que fazer? Arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o presente, o dom do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu me torne como Jesus. Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, a Bíblia me diz que um dia, na sua segunda vinda, eu também terei meu corpo glorificado e ressuscitarei dos mortos. É exatamente isso o que Eugene Peterson, na sua tradução da Bíblia, fez uma paráfrase de 2 Coríntios 3,18. Veja que texto lindo. Somos livres, todos nós. Não há nada entre nós e Deus. Nossas faces resplandecendo com o brilho da sua face. E assim somos transfigurados como o Messias. Nossas vidas gradualmente tornando-se mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra em nossas vidas e nos tornamos como Ele. Ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu com Moisés quando ele pediu para ver a glória de Deus, e aí ele ficou com o rosto brilhando porque viu a glória de Deus, e ele desceu, parecia uma vela de 120 volts. É sério. E aí, Moisés teve que usar um véu porque o brilho dele incomodava os outros. É exatamente isso que Eugene Peterson está falando. O que ele está falando? Que quando o Espírito de Deus está em nós e nós deixamos que Deus atue em nós, nós começamos a resplandecer o brilho de Cristo Jesus. Nós começamos a andar em santidade. Quando Jesus começa seu ministério público, ele chega lá em Nazaré, ele pede para ler o pergaminho do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em outras palavras, o que Jesus, o Espírito Santo de Deus, estava fazendo sobre Jesus? Estava dando uma bênção para ele? Não. Estava fazendo com que ele se tornasse uma bênção para os outros. Eu vou contar uma última história para vocês e com essa história eu termino. Vi um sujeito que estava saindo do trabalho, ele estava numa cidade distante, pode ser Niterói, mas ele conta que era em Seattle, eu acho. Mas não importa, vamos contar como se fosse Niterói. Eles estavam saindo do trabalho para Niterói, e pode ser no Rio de Janeiro, eles estão indo para Niterói, é mais óbvio, né? E aí eles estavam saindo ali no centro do Rio, estavam chegando ali na Praça 15? Praça 15, eu nunca sei o nome. Eles estavam andando na Praça 15 e iam pegar as barcas, vocês sabem da história, né? Sabe como é que é? Vai pegar as barcas e tal, aquela fila. E aí os caras... Aí tinha um rapaz que estava vendendo... Bom, na história é maçã, eu vou contar como maçã. Ele estava vendendo maçã. E aí ele derruba as maçãs e cai. Só que as barcas já estavam paradas lá, entendeu? E aí ele ia perder as barcas. E barca é assim, você perdeu é só daí a não sei que horas, né? E aí eram 3 caras que estavam saindo, o cara perdeu as maçãs, ele vira para o amigo dele, para os amigos assim: escuta, vocês podem me fazer um favor para mim? Vocês avisem para minha esposa que eu vou chegar atrasado, porque eu vou ajudar esse rapaz. Os outros rapazes foram e ele ficou e começou a catar as maçãs do amigo.
E aí ele ficou muito feliz, porque ele percebeu que o garoto que estava vendendo maçãs era cego. E ele ficou muito feliz que não foi em vão, quer dizer, valeu a pena ter ficado lá. Aí ele catou todas as maçãs, ele olhou e tinham várias maçãs que estavam amassadas. Aí ele contou o número de maçãs e disse assim, aqui meu amigo, R$20 por causa dessas maçãs que se estragaram com a queda. E o rapaz agradeceu as maçãs, guardou tudo. E aí quando o cara já está se despedindo, está a alguns passos de distância, aquele menino cego vira para o cara e diz assim, escuta, oi, você é Jesus? Sabe, o Espírito Santo do Senhor, Deus, está sobre mim porque Ele me ungiu a ser como Jesus. A ser uma resposta num mundo que está procurando respostas. A fazer a missão de Cristo Jesus. E você? Você quer ser como Jesus? Você quer ser uma resposta para as pessoas que estão procurando respostas? Se você quer ser, pergunta que você deve estar me dizendo é como é que eu faço para receber esse Espírito Santo? Porque eu talvez não tenha. E se eu tenho, eu quero deixar que esse Espírito Santo tome conta da minha vida. Eu quero experimentar esse avivamento. A Bíblia me diz, lá no livro de Atos, que eles oraram incessantemente para que o Espírito Santo de Deus descesse sobre eles. O que você precisa fazer para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você? Orar. A Bíblia diz para mim, lá em Romanos, que a gente não sabe orar. Porque o que a gente ora não tem nada a ver com o que Deus quer que a gente orasse. Mas aí com grunhidos, gemidos inexprimíveis, ele conserta a oração e diz assim, não é isso que ele devia estar pedindo. E começa a pedir certo. É isso que a Bíblia diz sobre oração. Pois é. Quem aqui quer fazer oração imperfeita, mas através do Espírito, de pedir um avivamento na sua vida, para ser resposta no mundo em que nós vivemos? Fechar os olhos, eu vou pedir ao pessoal do louvor para vir para cá, nós vamos cantar a última música, enquanto eu faço uma oração com vocês.